Olá, amigos, olá, amigas. É uma alegria poder estar aqui com vocês nesse momento, nesse espaço, e nesse espaço compartilhar um pouco da reflexão que nós estamos fazendo a partir dessa encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco, lançada em outubro do ano passado, em 2020, durante um momento muito difícil da pandemia da Covid-19. Uma pandemia que nos pegou de surpresa e que de uma hora para outra nos deixou sem ações, e com sofrimento, com dor, com mortes, a morte de pessoas próximas, queridas a nós. E essa pandemia, como tudo aquilo que a envolveu, nos fez repensar e nos questionou enquanto humanos, enquanto sociedade, mas também em questões próprias da nossa fé. É sobre esse contexto que nós somos interpelados e é dentro desse contexto que nós oferecemos também uma reflexão sobre a encíclica Fratelli Tutti. Meu nome é César Guzman, eu sou brasileiro, um teólogo leigo, casado, tenho 2 filhos, moro atualmente no Rio de Janeiro e trabalho na PUC-Rio, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, no programa de pós-graduação em Teologia ligado ao Departamento de Teologia. Eu também sou presidente da SOTER, que é a nossa Sociedade de Teologia e Ciências da Religião aqui no Brasil, e a partir desse espaço é que eu me deixo interpelar, é que eu me deixo questionar e que ofereço algumas reflexões, algumas contribuições em nível teológico, em nível prático e também em nível pastoral. Muito bem, o convite que me foi feito e pelo qual eu partilho com vocês uma breve reflexão do livro que nós estamos apresentando, me fez refletir sobre o capítulo 2 da encíclica Fratelli Tutti. A Fratelli Tutti é um documento que nos oferece 8 capítulos e eles são construídos de maneira progressiva, então uma questão nos leva a outra questão, e o capítulo 2, que ficou sob minha responsabilidade, o Papa nos fala de um estranho no caminho. E para falar desse estranho, ele usa a parábola do bom samaritano, que é uma parábola riquíssima e uma das parábolas mais bonitas de todo o Evangelho. E ao trazer essa parábola, o Papa quer insistir em uma situação que se repete. Então, ele faz toda uma construção em uma narrativa da abordagem bíblica, traz o conteúdo dessa abordagem para dentro do seu documento, mas se deixa tocar por ele e oferece uma reflexão a partir daí que passa a questionar o nosso modo de agir enquanto humanos na sociedade, o nosso modo de agir enquanto cristãos, especificamente católicos, mas o cristão em geral, questiona a nossa prática como igreja e, por que não dizer também, a nossa prática teológica, como que nós pensamos teologicamente a partir daí. É o 2º capítulo da encíclica, mas para que a gente possa perceber as riquezas desse capítulo, nós somos obrigados a buscar e a fazer e a ter um olhar do 1º capítulo, onde fala das dificuldades, das fragilidades, das questões que hoje estão no mundo onde nós estamos vivendo e que nos questionam e que nos interpelam em humanidade, na sociedade e também na fé. Um mundo marcado pela pandemia que nos faz viver essa enfermidade, mas que pôs à mostra outras enfermidades, outras graves crises que nos questionam e que nos fazem perguntar sobre o sentido último da nossa existência e a questão da nossa própria humanidade. Nesse capítulo que eu refleti com vocês, eu dividi a minha abordagem em 2 momentos. No primeiro momento, eu faço uma breve reflexão sobre o contexto dessa encíclica, então, como que o Papa traz esse texto para a nossa realidade, quais são as questões que ele coloca e que nos faz perceber que muitos são os caídos no meio do caminho, né? E diante desses muitos que estão caídos, alguns de nós, mesmo em nível eclesial, passam ao longe. E aí o Papa se utiliza da figura do sacerdote, do levita, que seguem com o seu olhar. Mas chama atenção para aquele estrangeiro, o samaritano, que passava por ali, que tinha os seus afazeres, mas que ao ver um homem caído, ao ver um ferido caído, que também é estranho como ele, dá a ele o seu tempo.
dá a ele um pouco da sua própria vida, sente compaixão, se coloca ao lado, se faz solidário e o leva em segurança. Então o Papa reflete sobre essas questões e nos convida, a partir desse capítulo, a um marco, a um olhar. Então esse capítulo 2 serve como um ponto de orientação teológica e prático também para a nossa ação como cristãos e a partir da nossa própria realidade. Pegando um pouquinho da minha reflexão, eu faço uma pequena leitura para vocês que nos ajuda a entender o contexto dessa nossa primeira parte e que nos faz alguns questionamentos também de algumas partes importantes do capítulo 2 da Fraternitude. Então eu sigo com uma pequena leitura. Ao escolher a narrativa da parábola do bom samaritano, Francisco traz à discussão uma realidade do tempo de Jesus que pode ser trazida para o hoje da história. Pois a perspectiva da parábola, o conteúdo que se expressa nesse tipo de discurso, permite essa interpretação. Ela foi narrada por Jesus de forma a confrontar uma realidade de seu tempo, descrita em práticas sociais e religiosas que se faziam excludentes, e dentro dessa parábola, e o mesmo ocorre em outras parábolas trazidas e apresentadas por Jesus, ele oferece um discurso desconcertante, pois aquilo que é habitual abre espaço para aquilo que é inabitual, que desconstrói, que atropela nossas expectativas e arrebenta com os nossos esquemas, oferecendo um outro caminho, um outro olhar. Vejamos, nessa parábola especificamente que o Papa traz para nós como um ponto de orientação teológica. É um samaritano que se compadece e tem compaixão, e que assim se aproxima e atende o homem caído, enquanto os religiosos, o sacerdote e o levita, passam ao longe e desviam o olhar. Ao trazer essa parábola, Francisco a coloca como um ícone iluminador, capaz de manifestar a opção fundamental que precisamos fazer para reconstruir o nosso mundo que está ferido. Podemos dizer que essa narrativa nos interpela eclesial e teologicamente, mas também nos leva a assumir uma postura ética no mundo em que vivemos. Não apenas no atender de uma exigência moral e social em vista de uma boa atitude, mas já apontamos acima, mas numa ação que decorre do exercício do amor, na gratuidade, na misericórdia, em ações que nos conduzem ao horizonte do reino, onde o mundo será de fato novo. No contato com essa parábola, somos confrontados com as personagens e facilmente podemos nos situar em cada uma delas. E aí eu cito o número 69 da Fraternitude, que diz assim: todos temos algo do ferido, do salteador, daqueles que passam ao largo e do bom samaritano. E é isso. A parábola permite que você consiga se identificar. Muitas vezes somos nós os caídos. Muitas vezes somos nós que passamos ao longe. Mas outras vezes somos nós que nos compadecemos e que nos colocamos à posição do samaritano. Na verdade, aquilo que o Papa quer com essa encíclica e com essa narrativa nesse capítulo é nos provocar a ter a mesma atitude do samaritano. É uma atitude que nos interpela como igreja, como cristãos e também enquanto condições humanas. Aí eu sigo na minha abordagem. Muitas são as situações que produzem vítimas. Muitas são as situações que nos fazem desviar o olhar e se afastar de quem sofre. Esta é uma história que se repete, diz Francisco, e o chamado para agir como samaritano é um desafio que nos confronta na própria humanidade, pois aquele que está caído, vítima de uma indiferença social e política, é alguém como nós, é um irmão, e a nossa humanidade nos leva a atender, a descer de nossas estruturas, de nossos espaços, a ter uma kenosis, e ir ao encontro dessa pessoa, ir ao encontro dessa realidade. Diante do homem caído, vai dizer o documento do Papa Francisco, esse samaritano deu o seu tempo, aquilo que ele tinha de mais precioso. Então ele se rebaixou, se aproximou, sentiu compaixão, cuidou dele, deu a ele o seu tempo, e esse tempo salvou a sua vida. Então esse homem que estava ferido, na sua dignidade humana, toca o samaritano. Então nós,
diante daquela pessoa que está caída, nós somos chamados a sair de nós mesmos, a ir ao encontro dessa pessoa, e o encontro com o homem ferido restabelece essa dignidade, mas também restabelece a nossa humanidade. Porque nós nos importamos, nós somos tocados pelo amor, por aquilo que nos faz sentir com o outro. Porque só podemos ser com o outro. É o que nos caminha, é o que nos convida o tema da fraternidade. Na segunda parte do meu texto, eu trato dos desafios que nos chegam, a partir dessa encíclica, na realidade da América Latina, e que podem ser vistos a partir de uma teologia própria, que é o modo de se fazer teologia aqui na América Latina, a partir desse nosso contexto. Então eu pego aqui uma reflexão também que nos ajuda a entender um pouco essa realidade. Então, trazendo esses desafios como interpelações para a realidade da América Latina, é importante dizer que essa tensão sempre fez parte do discurso teológico que se firmou em linha libertadora. Essa estranheza para com o outro, digamos assim, é decorrente de um mal estrutural, de um mal sistêmico, que produz o pecado, a pobreza e a morte. Mortes injustas. Este olhar que nos faz estranhos e insensíveis aos outros vem de uma estrutura social que não permite que as pessoas possam ser, em que uma grande massa de descartáveis possam surgir, como Francisco já acusava na exortação Evangelii Gaudium. Vivemos numa globalização da indiferença, diz o Papa, e dentro dela os excluídos continuam a esperar. E aí eu sigo com uma provocação. E se a sociedade não está para eles, e se eles ficam como mortos no meio do caminho, como estranhos, quem por eles poderá esperar? Esta é uma pergunta recorrente e que devemos fazer. E perguntamos ainda, quem são estes que a sociedade os transforma em sobras, em pobres, em pessoas sem vida e sem dignidade? Esta mesma sociedade que avança em tecnologias e em novas descobertas não se faz inclusiva para todos. É por essa razão que a pergunta feita por Gustavo Gutierrez anos atrás, ela ainda se faz pertinente. Onde dormirão os pobres? Perguntou Gutierrez. E nós perguntamos, a partir daquilo que o Francisco nos provoca, quem esperará por eles? Quem será por eles? O Novo Testamento nos diz que se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Então, se a nossa experiência de fé nos diz que Deus é por nós, como é que nós podemos ser para eles? Como ser esperança de libertação para esses que não têm vez e que não têm voz, para esses que não têm vida? Esta é a atitude cristã, e essa é a atitude que nos provoca a encíclica Fratelitude e especificamente este capítulo 2 que fala do estranho no caminho. Esse estranho, esse caído, não é apenas uma pessoa, mas é um conjunto de pessoas, é um sujeito coletivo que se vê vítima de uma estrutura e que se vê carente diante de um mal. Então nós como cristãos, nós como igreja, nós que somos tocados por essa experiência, devemos arriscar, ousar, sair e ser como foi o samaritano, indo ao encontro dessas pessoas, curando as suas feridas e devolvendo-lhes vida, porque essa vida também devolve a nós a nossa própria humanidade. Não podemos ser sozinhos, nós só somos com o outro. E isso nos convida a ser solidário, isso nos convida a ser próximo, isso nos convida a amar. E se quisermos fazer uma lição maior dessa parábola, uma lição maior dessa narrativa da encíclica, desse capítulo especificamente, que mensagem esse texto nos diz, que provocação ele nos traz, isso está na própria narrativa do Evangelho que narra esse momento da parábola. Diz Jesus, vá e faça o mesmo. Então nós cristãos, nós em nosso contexto, nós em nossa realidade, diante do caído, dos muitos caídos, devemos nos despojar e nos colocar solidários, nos colocar próximos, como um ato de amor, como um ato de cuidado, como um ato de fé. Devemos ir e fazer o mesmo.